vamos seguir um pouquinho nosso bloco de notícias. Eu acabei falando do vôlei de praia, mas eu não dei continuidade. Então, só para finalizar, que a gente falou semana passada do Elite 16, que foi lá no Rio de Janeiro, ainda não havia acontecido as finais, então só para finalizar aquele assunto, o Brasil foi bem na última etapa da Elite 16. O Brasil conquistou duas medalhas, bronze com a Tamara Vick, que venceram uma dupla alemã. Tamara Vick eu tenho citado bastante aqui, que a grande aposta nesse momento para esse ciclo, né? Que é a dupla que nessas primeiras etapas encaixou bem e está batendo de frente com duplas já consagradas. Então, uma dupla pra gente ficar de olho, a gente até comentou, acho que durante o episódio elas tinham vencido, né? Eu acho que Isso. Isso. E aí, o que a gente não sabia era se a dupla que anunciou a separação recentemente, a Carol e a Bárbara, se elas iam fechar ou não com chave de ouro esse ciclo, né? Elas ficaram 3 anos juntas, foram para as Olimpíadas, acabaram caindo nas oitavas de final, mas tiveram a possibilidade de encerrar o ciclo delas com medalha de ouro. Elas encararam as americanas Cannon e Kraft e venceram por 2-0, um jogo que a gente viu muito do que é a carreira essa dupla, né? A Bárbara e a Carol eram duplas bastante técnicas. A Bárbara eu acho uma atleta muito técnica, mas que ela tinha uma característica que trouxe vários problemas ao longo da carreira dela, que era aquela dificuldade em fechar o jogo, né? Aquela bolinha de canhota que ela insistia e às vezes dava uma, duas, três, e inclusive na Olimpíadas elas foram eliminadas por causa dessa jogadinha. Foi um jogo bacana de assistir, porque elas são uma dupla que eu acho que teriam condições de disputar esse ciclo, mas eu acho que a Bárbara, acho que ela tá pensando em outras coisas agora, vai dar um tempo na carreira, ela não vai se aposentar, mas vai dar um tempo. E confirmando que a gente havia apostado, já seguindo na notícia ainda para fechar o vôlei de praia, a Carol anunciou nessa mesma semana a parceria com a Rebeca. A Rebeca que disputou Tóquio 2020 com a Ana Patrícia, agora vai fazer esse ciclo olímpico com a Carol. A Rebeca que jogava com a Agatha anunciou a aposentadoria e ao contrário do que eu falei, a Agatha vai jogar o Finals, elas se classificaram, vai jogar o Finals com a Rebeca e em 2025 vai fazer parceria com a Carol. Então, temos aí a nossa mão de pilão que varre o fundo de quadra com a Carol, que é característica do bloqueio. Então vamos ver como vai ser essa dupla aí, que era mais ou menos favas contadas aí, eram as que estavam mais ou menos disponíveis no mercado e confirmaram nessa semana. Então, boa sorte para as duas nessa nova fase a partir do ano que vem. Ô Andy, tivemos desdobramentos do caso lá na Turquia do Tai? A gente teve, né? Inclusive, teve alguns comentários, a Ozoi falou que estava sofrendo um assédio moral, né? Não só moral, mas psicologicamente também, né? Porque eles deixaram ela treinando basicamente sozinha, não deixaram acompanhamento nenhum médico, então ela estava treinando basicamente isolada do clube, ela não tinha contato nenhum com o pessoal do clube, a não ser umas amigas que ela tinha lá, e ela falou que vai começar a soltar bastante coisa que ela tá engasgada. Então pode ser que nesses últimos semanas aí ela comece a soltar bastante coisa. Porque pelo que eu entendi, é, é pesado, né? Então, já teve essa história do Zé Roberto, que ele também não se pronunciou, então tem muito a ver também com isso. Então, o clima lá, assim, tá tranquilo porque elas estão jogando bem, né? O time, o clube, porém, eles deixaram isso de escanteio, jogaram ela de escanteio e tá fazendo uma tortura aí psicológica com ela. Tá bem feio, bem sinistro. Tá um pouco estranho. Um lado que ficou do lado do clube tá falando que ela tá maluca, que não sei o quê. Então ainda Uhum. tem essa questão de como ela tá contra a própria equipe. Tá tendo essa galera aí também que tá dando umas marteladas e questionando a sanidade. Mas acho que saúde mental nesse momento para ela deve ser fundamental para lidar com isso, porque pelo que tá se falando é coisas bem graves que tá acontecendo, né? Sim. Então a gente espera que ela fale mesmo, é importante, porque imagina você manter uma jogadora que
do porte dela, que ela já veio para a Superliga, já jogou aqui no Minas, ela ir para uma proposta lá na Turquia e acabar recebendo todo esse tipo de tratamento, né? Ninguém quer ser trancado em um lugar com esse tipo de assédio moral e psicológico, porque ela acabou vendo e escutando, né, algumas coisas. É complicado. Me fala uma coisa, ô Sinésio Mazé, vocês estavam por dentro dessa história? Não? Vocês estão acompanhando? Não, eu não estava. Eu só vi uma notícia semana passada de que ela foi sondada pelo Flamengo. Isso. Ela tem vontade de jogar aqui no Brasil de volta, né? E aí o Flamengo conversou com ela, mas por conta desse giro lá na Turquia, eles não estão querendo liberar ela, não se sabe o motivo, mas teve contato não só com o Flamengo, mas outro clube também aqui do Brasil entrou em contato com ela. Mas o Minas, ano passado, tentou a contratação dela para ela retornar. Acho que, se não me engano, foi quando acabou a Superliga no começo do ano, e ela não aceitou retornar. Na época, eu vi notícia que ela não estava muito bem, onde estava jogando. Aí eu pensei, puxa vida, ela foi fundamental aqui, né, no Brasil, jogou muito bem, por que não voltaria, né? Eu não entendi muito bem esse comportamento dela na época também. O que era dessa recusa dela, alguns A, meses atrás. a Neri, ela tava no time que foi vice-campeão mundial do Minas, né? Ou não? Não, acho que ela não chegou aí pro Mundial. Ela participou só da Superliga, só. Ah, tá. Aquele time que foi vice-campeão lá, que eles perderam pro Exas, ela não tava. Não. Não tava. Então, vamos acompanhar ao longo da semana aí os desdobramentos dessa notícia aí, que eu acredito que os turcos vão fazer ela cumprir o contrato até o final, ou ela vai ter que pagar a multa rescisória. Acho que não vão facilitar essa história para ela não. Infelizmente, ela vai ter que se virar nos 30 aí. O que está se falando é se cabe à Federação Internacional intervir nesse caso. Não sei como funciona. Você sabe? Até eu estava lendo esses dias umas notícias, e teve outras coisas também, teve com a Neri, e também aconteceu o quê? Entre as jogadoras da Turquia que jogam lá, que são da própria Turquia mesmo, da seleção, estavam querendo a cabeça da Júlia Bergman também para sair do clube. Então isso é uma coisa interna também com as jogadoras. Não é só com uma coisa em outra, não. Na temporada passada, eles já estavam querendo tirar a Júlia Bergman. E aí, com o Zé lá, ele ainda conseguiu deixar ela. Mas agora a situação está um pouco mais tranquila, porque ela está com seu voleibol, está ganhando, está fazendo boas partidas. Mas na temporada passada, as próprias jogadoras se juntaram para tirar a Júlia Bergman do clube. Isso aí eu não sabia, não. Sabia que teve Então. essa tentativa de. E assim, Sim, fica. as próprias jogadoras do clube, imagina. Agora temos 3 brasileiras lá, né? E as 3 brasileiras em quadra. Para eles é um pouco muito difícil. É difícil ter estrangeira no clube. Eles não gostam muito. Então, quando tem uma ou duas, tudo bem, mas agora tem 3. É a mesma coisa do italiano, que tem vários de Quatro outros por time, né? países, Você comentou. 4. Que foi o que Então, eu vi. eles estão começando a se incomodar com isso. A Turquia investe muito no voleibol feminino mundial, né? Inclusive, Sim. seria até a Vargas, ela se naturalizou turca, né? Então, é estranho esse tipo de notícia também. Sim. Essa notícia, né? Porque o investimento dos clubes é altíssimo, né? Para poder ter esse questionamento, né? É que é uma das grandes ligas, né? A gente tem a italiana, tem a própria Superliga, tem a turca, só que eles não gostam muito de perder, né? Então, assim, tem alguns clubes que sempre precisam estar ali no topo. E o time que elas estão sempre estava entre, né, os 4 colocados, e ano passado começou a perder muitos jogos,
Então eles, para aí, vamos, não conseguiram nem se classificar em alguns campeonatos, então por isso que eles queriam a cabeça da Julia Bergman, porque eles culpavam ela de alguns jogos, e assim vai, né? Então a gente aí tem a Neri, que aconteceu essa situação com ela, a gente espera aí um desdobramento para saber o que é o pronunciamento dela também, porque ela disse que vai começar a soltar algumas coisas. Então a gente espera aí que ela esteja bem, né? Com certeza, mesmo sofrendo esse tipo de assédio moral e psicológico, e que ela solte e que tomem providências, né? É uma situação bem complicada aí, vamos ficar de olho. Então, seguindo, temos, já que a gente está falando um pouquinho de mercado, né, ele vem para cá, não vem, temos novidades no mercado, Andy, essa semana? Não temos novidades no mercado, infelizmente. O mercado deve acontecer mais para o final do ano, que aí tá todo mundo de férias, mas não deve. Os clubes já estão meio que fechados, né? Então não deve mudar muita coisa. Ainda desdobramentos da semana passada, ficamos aqui discutindo quem era o alemão. Vocês acompanharam a história do alemão em Guarulhos, não? Eu assisti ele jogando essa semana. Ele é antigo no clube, né? Então, só contextualizando um pouquinho, eu vou pegar da onde veio a notícia para mim. Eu tinha lido lá no blog do Voloc, a famoso pode cravar, vem um estrangeiro para Guarulhos. Ele pode ser cubano, pode ser europeu, a gente ainda não sabe. Aí ficou esse mistério. Semana passada, o Vedacity começou a soltar, nas últimas 2 semanas, ó, tá vindo um alemão aí. Botava a bandeira da Alemanha, coisa da Bavária, aquela coisa toda. Aí a gente ficou discutindo, mas quem é esse alemão, né? Será que vai vir alguém da seleção e tal? E aí colocaram, aí foram soltando essas pistas, né? Que já foi jogador do Guarulhos. Pô, mas caramba, eu tentava lembrar, né? Que jogador alemão que jogou no Guarulhos? Aí anunciaram na segunda-feira, logo pouco depois da gente fazer a gravação do último episódio, anunciaram quem é o alemão. E o alemão, na verdade, é um ex-jogador que fez parte da temporada do Guarulhos na temporada 2020-21, quando eles fizeram a Série B, quando eles estavam na fase de acesso. O alemão, mais conhecido que o Rodrigo Teles, o oposto, que veio para compor o elenco, junto com o Saliba ali, vão fazer o revezamento na posição. Né? Ele fez essa temporada com o Vedacity 2020-21 e depois rodou por aí, rodou Europa, rodou alguns times aqui também e acaba voltando, né? Teve essa questão, ele estava no neurologia ativa e assim, não sei se vocês sabem, mas tem uma questão aí financeira do neurologia, questão de patrocínio, tá? Estão ali lutando para conseguir manter o projeto, para conseguir até o final da Superliga, só que não foram cumpridos os acordos financeiros entre ambas as partes e liberaram o alemão e ele veio para o Guarulhos. Então, o alemão, né? O Rodrigo Teles, ele tem 2,1 m, vem aí subir um pouquinho a média do time e ele já estreou, como o Sinésio comentou aqui, ele estreou contra o Minas. A gente pode comentar mais tarde aí quando a gente for falar um pouquinho da Superliga, mas esse é o alemão, né? O alemão que né, é um brasileiro que já passou por aqui mesmo, né? A contratação anunciada aí pelo Vedacity. E aí, o que, Sério que vocês desvendado. acharam? O que, que vocês acharam da contratação? Olha, eu vi ele jogar quando o Vedacity subiu para a Série A. Eu não o conhecia, né? Ele é um cara, não vou dizer que ele está acima da média, mas é um cara técnico. Não tenho, não acompanhei ele nos outros clubes por onde ele passou, etc. Mas o que eu posso dizer é que quando o Vedacity subiu para a Série A, ele foi um dos responsáveis pela campanha do Vedacity para se tornar o que o Vedacity se tornou hoje, um dos 4 maiores clubes do país, né? Aí depois acabou vindo o Franco, né? Então algumas coisas mudaram e eu posso dizer que o que eu vi é que ele é um bom jogador. É um jogador mais experiente que vai ali fazer aquele equilíbrio com o Saliba, que é uma jovem promessa aí do vôlei, que tá tendo essa difícil missão de substituir o Franco, né? O Franco que sempre foi a referência do Guarulhos, né?
É isso que eu ia perguntar. Eu não acompanho muito, mas falei, não sei se o. Aliás, tá difícil de oposto. Falando de Superliga, oposto aqui hoje é peça rara. Tá pior do que achar levantador. Mas eu não sei se o Guarulhos ainda conseguiu substituir o Franco, que para mim é um puta de um oposto, né? Muito difícil. Vocês vão dizer. O Franco, ele durante o período que ele ficou aqui no Guarulhos, ele sempre foi o maior pontuador da Superliga, né? Tinha questões em relação às finais, às vezes era muito mais marcado nas finais e tal. A gente comentava muito durante as playoffs que falava, nossa, o Guarulhos ele não tá usando, o Franco tá até meio apagado porque o Guarulhos está usando mais as pontas, tinha o William, tinha o Celestino, então ele acabou não usando tanto. Mas quando acabou o Campinas, encontrou o Campinas, que aí os outros jogadores acabaram sumindo, voltou a ser a referência do time, mas não foi suficiente para conseguir superar o Campinas, que já esboçava, acabou se encontrando naquelas quartas de final contra o Cruzeiro e depois chegou perto de ser campeão, acabou perdendo para o César, que era outra máquina também. Mas substituir o Franco é uma missão difícil. É uma missão difícil, assim. Né? O Franco, tanto é que o Franco ele tá até esse momento ele é o maior pontuador da Superliga, que está com 99 pontos, né? Então, substituir um cara que faz tanto ponto assim é difícil. Na minha opinião, ele fez muita falta na seleção nas Olimpíadas, viu? Fez muita falta. Eu acho que o Darlan, ele ainda, apesar do momento dele, eu acho que é um jogador que vai se acentuar no futuro, mas eu acho que precisou bastante do Franco nas Olimpíadas, viu? Mas Porque o você acha Franco que o Franco ele tem o nível para encarar a nível internacional como que ele tem assim mais qualidade. você acha assim, eu nunca vi o Franco na seleção, né? Ele fez algumas passagens, mas ele nunca chegou na fase de competição, ele sempre saía antes, tanto que na última ele, nem vou. Eu sei que eu não vou jogar, eu nem vou, eu já recusei o convite, a convocação. Eu acho que é aquilo que nós conversamos no começo. O Franco, ele tem mais qualidade técnica do que o Darlan. O Darlan hoje é mais força. Quando o Wallace começou, o Wallace ele era igualzinho o Darlan. O Wallace só queria cravar bola, trabalhar, fazer valer a impulsão que ele tinha, né? Aí quando o Wallace começou a entender de que devido à impulsão que ele tinha, à qualidade que ele tinha, ele colocava a bola onde ele queria. E o Franco sabe fazer isso hoje. O Darlan não, o Darlan ele fecha os olhos e faz valer a impulsão dele, então ele coloca a bola no chão, mas quando ele está regular, mas quando ele não está regular, ele não consegue. Já o Franco não, o Franco ele tem regularidade, e que eu acho que fez falta, por quê? O Alan, desde quando ele se machucou, o Alan, ele não conseguiu se recuperar fisicamente mais, a qualidade que ele tinha, né? Acho que de repente pode ser até um pouco de medo, etc, né? Mas eu acredito que um jogador como o Franco fez falta na seleção. O maior pontuador da Superliga, o que há 2, 3 anos, né? Então, ele tem qualidade técnica. Qualquer posição que ele joga, tanto ponta como saída, ele tem qualidade. E Ed, você concorda? Eu concordo, porque é o que eu já vinha dizendo. O Darlan, ok, ele tem uma potência, só que eu ainda acho que precisa de amadurecimento, precisa de mais rodagem, precisa comer banco, que é importante, pensar, não só botar para baixo, que é novo. Vai ter isso mesmo. Ah, quero força, força, força. Mas se você pega um time que tem uma qualidade técnica mais acentuada, ele vai parar em todos os bloqueios, ele vai ser amortecido em todos os bloqueios, e é onde a gente toma contra-ataque. Se você for ver nas Olimpíadas, foi o que aconteceu. Ele foi amortecido muitas das vezes, foi onde a galera começou a pegar muito no pé dele, falando que ele era jogador de clube e não de seleção. É justamente por isso. Calma, respira, não deu para atacar, bota no bloqueio, vai recuperar a bola. Você precisa ter essa malícia, é o que a gente falou. Você precisa ter essa malícia. Se você não tem, esquece, você não vai conseguir ter uma boa partida. E você Ele acha está sendo, ele tá sendo muito bem trabalhado pelo Anderson, porque ele evoluiu Sim, bastante. Mas não depende só do Anderson, depende dele também, né? sim. e agora pensando nisso que o Sinés falou sobre o Franco, você acha que o Franco tem lugar na seleção para encarar o nível internacional, no nível que está hoje? Tem. O Franco ele tem a qualidade técnica mais acentuada. Então, por exemplo, hoje o Wallace ele se aposentou da seleção.
O Alan, ele ainda tem essa dificuldade aí por conta da recuperação. Testa. Você tem que testar jogadores. Não precisa testar numa pré-olimpíada ou num campeonato muito grande. Testa nesses menores. Testa no sul-americano. Testa em alguns campeonatos ali que você vê que dá para fazer uma testagem. Então, assim, você precisa testar. Se você não testar, você não vai saber. É igual o caso, por exemplo, que a gente sabe da Sabrina, que jogou o Sul-Americano ali com a seleção brasileira e foi super bem. Então a gente sabe que a gente tem a Sabrina quando a gente pode contar com ela. A Rosa Maria foi a mesma coisa. Foi a base do quê? De testagem, porque a gente não tinha Tandara, que tem uma força, a gente não tinha opostas disponíveis para jogar. Então a gente acabou optando pela Rosa Maria, que foi uma base do quê? Ah, vamos fazer um teste. Ela jogava como ponta, vamos jogar ela para oposta. Então, assim, você precisa testar os jogadores que você tem disponível com uma qualidade técnica também, não é só a base da força. Agora. Mas foi aqui. Eu fiquei muito triste pela Kizzy não ter ido para as Olimpíadas também. Levaram a Lorene machucada, sabiam que ela estava machucada e foi convocada e não levaram a Kizzy, né? A Kizzy, para mim, hoje é a melhor aposta que nós temos no país. Está oscilando bastante, mas porque é nova também, né? Então tem que trabalhar ela, né? Assim como o Darlan. Eu acho que ela já vem oscilando já desde da temporada passada. Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi levantadora, mas eu já vi que ela tá oscilando já há um tempo. Ela não tá mais igual no começo, que temos uma oposta agora. Claro que a qualidade técnica dela, a leitura de bloqueio dela é sensacional. Só que o problema dela é a potência. Então o pessoal preza muito pela potência para derrubar a bola no chão, para fazer ponto, e é o que estava faltando nela. Ela tem um ciclo aí para se trabalhar que, assim, o Zé, uma das coisas que o Zé fez no primeiro ciclo lá de 2008 era tornar aquela seleção uma seleção forte. Então foi um ciclo que eu acompanhei bem, de 2004 a 2008, né? Eu diria até de 2000 a 2008. Eu acompanhei muito o ciclo da seleção. E você percebia nitidamente que as meninas elas estavam mudando bastante. Né? Você via que as meninas estavam tendo um trabalho de força, elas estavam. Você via a Paula, aquele bração todo lá, coisa que ela não tinha, e foi desenvolvendo. E depois de 2008 foi aquilo que a gente viu. Então, agora que a seleção vai ter um ciclo de 4 anos, é a hora. E aí, eu vou dar uma palmatória aqui, porque assim, a minha primeira reação quando comentaram sobre o Franco na seleção foi um pouco negativo. Eu pensei, mas ele não tá decisivo nem na Superliga, como que ele vai decidir no nível de seleção? Mas tem uma coisa que eu não tinha pensado, que a gente conversando aqui, eu pensei, o Franco, ele sempre jogou nos times da prateleira mais de baixo, então ele nunca jogou com os melhores levantadores, ele nunca jogou com um time com uma recepção tão boa. Então, ele sempre jogou sobrecarregado. Então, como seria o Franco num time em que ele não vai ser tão sobrecarregado, que você vai ter outros desafogos aí para virar bola, e ele vai ter um pouco mais de tranquilidade para fazer a função dele. Então, aí fica essa ideia da gente ver como seria um Franco, sei lá, num Sada Cruzeiro. Como que ele seria num Sada Cruzeiro, né? Como que ele seria no Campinas, né? Hoje ele tá no Praia, que ainda é um time de segunda prateleira, um time de segundo escalão. Então a gente nunca viu o Franco num time de primeira prateleira. Então seria interessante. Acho que vocês levantaram uma questão que eu não tinha pensado, que é como que ele seria tendo todas essas ferramentas disponíveis para ele. Tá aí, acho que é válido nesse ciclo aí, de repente. Mas é basicamente isso, e até psicologicamente. Imagina um cara, por exemplo, aqui em Guarulhos, que só pensava, eu tenho que fazer ponto, eu tenho que fazer ponto, eu tenho que fazer ponto, porque os ponteiros não conseguiam, o central não conseguia, na cabeça dele, eu tenho que fazer ponto, eu tenho que fazer ponto. Então, assim, não adianta você só fazer o ponto e se preocupar com isso. Agora, quando ele tem um ponteiro que tipo, sabe que vai passar bem, e sabe que vai resolver o problema, que ele sabe que tem um central que vai resolver o problema caso ele não consiga,
já alivia psicologicamente dele também. Então, por isso, muitas das vezes a gente falava dele nos playoffs que ele dava uma apagada, é justamente por isso. Porque você cansa, você tentar sempre acaba desgastando. Então, é isso. Pode acontecer isso. Ele ir para um clube com uma qualidade um pouco melhor, ele não vai ser tão acionado, ele pode deixar de ser o maior pontuador da Superliga, mas é porque ele tem outros jogadores que consiga fazer com que o time vá além de um jogador só. Bom, eu ia falar que dentro do Praia Clube tem uma promessa que eu acredito que vai se despontar bastante, que é o Michael, né? O menino da Qual posição? Ele jogou muito, muito contra o Campinas. Ele fez a diferença contra o Campinas essa semana. Foi 3-1. É verdade, é verdade. A gente tem mais uma última notícia pra gente discutir aqui. A gente já entra no bloco da Superliga aqui, né? Mas é verdade. E assim, mais uma vez vou dar uma palmatória de novo. A gente aqui, tanto eu quanto a gente criticou bastante essa questão do Praia ter entrado no Mundial como comprou a vaga, né? Botou lá uma grana lá e conseguiu ser o representante local, né? Não o SESI, que é o campeão brasileiro. Mas, já que é assim, vamos ter a oportunidade de ver esses jogadores, inclusive o Franco, jogar pela primeira vez contra seleções como Civita Nova, contra o Trentino, né? Então vamos ver aí realmente. Já vai dar pra gente ter uma ideia de como ele lida numa situação dessa contra times que são de outro patamar, nível Cruzeiro pra cima, né? Vai ser agora achei um motivo para pro Praia estar nessa competição. Acho que agora dá pra. Inclusive eu tenho que dar uma pesquisada, mas parece que a chave do Praia também foi boa pra eles. Parece que eles, pela montagem da chave, eles têm chance de chegar até na semifinal aí. Eu não sabia que o Praia para o Mundial, achava que era o SESI. Não, não é. Ah, aí, ó. Amiga, não vai representar o Brasil no Mundial. Então, foi uma discussão aqui, foi uma baita de uma discussão. Inclusive, essa semana eu causei numa das redes sociais, porque estavam falando o tempo, né, que o Jornal Mineiro, acho que é o principal jornal mineiro hoje, tava comentando, Minas sobe de patamar, vai receber Mundial, vai receber Sul-Americano. E aí a galera do Cruzeiro, a turma do Sada, e fala, mas por que o Mundial tá em Uberlândia? Mas é o Cruzeiro que tem torcida e tudo mais. Aí eu falo, não vou deixar essa passar, não. Aí eu comecei a falar, então, gente, o Praia investiu um valor aí para trazer a competição. Por isso que eles estão recebendo o Mundial. Aí pronto, eu falei, agora é só esperar. E começou a galera toda. Ninguém passou muito batido esse negócio do Praia. Você vê que a gente tem aqui um caso assim, você acompanha o vôlei, acho que tanto quanto a gente aqui, e passou batido. Porque assim, só dando o resumo da notícia. O Mundial seria na Índia, aí o país não teve, financeiramente não conseguiu receber e abriu mão. Então, 3 países ofereceram e o Praia ganhou. Apresentou a melhor proposta, era a Itália e mais outro país que eu não vou lembrar. E o Praia apresentou a proposta lá. O Praia não, o Milionário Praia Clube, como a gente gosta de chamar aqui, ele apresentou o projeto e recebeu o Mundial. E aí, acho que uma das contrapartidas é, mas a gente vai jogar o Mundial, né? A gente vai pagar a festa para os outros jogar. Então, o Praia investiu um valor aí, 4 milhões, foi anunciado pela diretoria do Praia, e eles estão sediando o Mundial lá no Sabiazinho. Então, por isso que é o Praia e não o SESI. Mas o que me chamou a atenção é que o SESI não falou nada. Não vi nem o Bruno Volock, que não pode perder uma oportunidade dessa, não tá falando nada. Então, é uma coisa que me estranha. Por que ninguém tá falando nada disso, né? E ninguém se ligou que business, né? E aí entra no que o Peterson falou, que é outro participante aqui do programa, que é o quê? Eles estão querendo expor a marca e quem quer rir tem que fazer rir, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Entendeu aí, Pantoja? Entendeu? Tem que fazer rir, pô. E aí eles trouxeram o Mundial pra cá. Foi isso que aconteceu. Está virando futebol. Aí vai eu falar, imagina se fosse no futebol. E aí vem lá a FIFA e convida o Inter Miami, que não foi o campeão da Major League,
para participar do Mundial. Quer dizer, então tá essa polêmica no futebol também, porque o Mundial, o Super Mundial vai ser nos Estados Unidos, mas o Inter Miami não ganhou, ele foi eliminado dos playoffs, mas ele foi o primeiro colocado na fase regular, né? E aí usaram esse critério para classificar eles para o Mundial, mas o Inter Miami não é o campeão americano também, né? Então, acontece no futebol também, né? É uma. Tá meio assim, o que manda é o faz-me rir, né? Essa que é a verdade, né? Coincidências financeiras, vamos dizer assim. Coincidências financeiras, né? Finalizando aqui o nosso bloco de notícias, esta semana foi anunciado o novo presidente da Federação Internacional. O Ari Graça, ele ficou 12 anos, né? Só explicando o processo, você pode ser eleito por 8 anos e pode tentar uma reeleição por 12, por mais 4. E aí, o máximo de tempo que o presidente pode ficar na federação são 12 anos. O Ari cumpriu esse período e conseguiu eleger o seu sucessor, que é o Fábio Azeredo. Ele era diretor-geral da FIRB, abaixo ali do Ali Graça, e também é o coordenador-geral da CBV. E só explicando quem é esse Fábio Azeredo no vôlei, basicamente ele foi responsável por todo esse processo de tornar o vôlei um entretenimento. Essa coisa que a gente tem, que o Sinés, acho que ele é muito favorável, transformar Romão, não é Fábio Azevedo? Fábio... É Azeredo? Azevedo? Azevedo. Ah, aqui eu coloquei Azeredo aqui na minha anotação aqui. Então, Fábio Azevedo, ele foi responsável por transformar toda essa questão do entretenimento que a gente tem do DJ, da festa, que a coisa mais é uma NBAização do vôlei. Então, quem gosta e quem não gosta, a culpa é desse cara aí. Então, ele agora ele tá nesse processo de transformar o vôlei num business, né, numa coisa mais rentável economicamente. Uma das mudanças que a gente está vendo agora é a mudança do Mundial para 2 anos. Não vai mais ser 4 anos como era antes. E a VNL, ela também faz parte desse processo aí de transformar ela numa coisa mais rentável economicamente, né? E aí parte de se transformar ele num evento, né? Então é ele que é o responsável e agora assume por 8 anos a Federação Internacional e aí depois ele pode tentar uma reeleição por mais 4 anos. Certo? O que vai acontecer com esse processo, não sei se vocês viram, né? O Bernardinho que está coordenando tudo aqui no país. O Brasil está criando uma seleção B, né? E ele vai fazer igual as outras seleções fazem. A VNL, muitas seleções não estão enviando os principais jogadores. O Mundial vai acontecer a mesma coisa. O único evento que vão levar a seleção principal vai ser as Olimpíadas. Só. Concordo. Então será um mero evento. Superliga vai desgastar muito mais os jogadores, né? Os jogadores terão um tempo limitado de carreira também, porque quando chegam as Olimpíadas não estão inteiros. Então, aqui no Brasil eles decidiram fazer uma seleção B, inclusive acho que participar do Sul-Americano é um projeto e eu acredito que vai dar certo, né? Então, né, não vai. Infelizmente, ele quer levar isso pro voleibol, mas eu acredito que não vai dar certo, não. Porque o desgaste é muito grande, né? O desgaste é muito grande. A gente vê isso a cada ano, atletas se lesionando, quando chega as principais competições, principalmente o pessoal que é da seleção que não tem férias, né? A gente já discutiu isso aqui, que é o dilema de quem quer ir pra seleção. Vou pra seleção, mas e o descanso, como é que fica, né? Quando é jovem, tipo, o Darlan, ele jogou a VNL e depois na outra semana já tava jogando Paulista. Ele não precisava jogar Paulista, mas tava lá porque o cara é novão, então quer, né? Mas pro pessoal mais velho já é um pouco mais complicado, né? A Thaisa mesmo, ela já fugiu de várias edições por conta pra ter essa recuperação, porque já não dá mais pra jogar tanta competição assim. Então, pode ser um caminho. Você viu o que aconteceu com a Lara e a Júlia Kudes, né? Pois é. Ela é mais velha também, ela tem 32. A Júlia Kudes é bem nova, né? Mas a Júlia Kudes, ela é uma vítima desse processo, né? Ela emendou Superliga, Mundial e VNL e acabou estourando, né? Os ligamentos do joelho, né? E não sei se vocês lembram, a federação ela tinha muitas competições internacionais, né? Hoje a gente tem a VNL, o Mundial e as Olimpíadas. E a Copa do Mundo.
Então, mas a Copa do Mundo ela acabou, não acabou? Ela ainda existe? Eles estão querendo deixar para 2 anos também. Mas você fala Porque a Copa do é Mundo a ou Copa, Mundial? É que tem os dois, né? a Copa do Mundo que é executada no Japão. Que era, aquela lá que eles usavam para classificar para a Olimpíada. Que assim, tinha a Copa dos Campeões, que seria no ano que vem, eles já cortaram. Aí o Grand Prix, que virou a VNL, unificou. E aí tinha essa Copa do Mundo, que na última edição não teve, né? Nesse ciclo olímpico não teve essa Copa do Mundo, né? Eles estão querendo voltar então? Então, estão querendo que é para que ela seja realizada em 2 anos. Porque o patrocínio é japonês, né? Executado no Japão. Ah, isso eu não sabia. Eu achei que eles tinham criado a VNL para acabar com esse monte de competição aleatória, assim, que. Inclusive, eu gostava de assistir a Copa do Mundo, porque as melhores seleções iam para lá, né? Então, era um pré-mundial, pré-Olimpíadas, né? Quando era executado sem esse volume de jogos, né? Era muito bom. Eu acordava toda madrugada para assistir os jogos, É, por, independente do Brasil. é porque antigamente valia 3 vagas para a Olimpíada também, né? Era, antes de mudar para o sistema de ranking, valia 3 vagas para a Olimpíada, né? É. Então vamos de Superliga, resumão da. O papo aqui já foi longe, já estamos aqui há mais de. Hoje, 1h13. Vamos. Hoje a gente passou o horário. Mas hoje a gente tem convidado, então quando tem convidado a conversa vai mais longe, né? Então, O voleibol sempre é papo bom. então, é bacana, é bacana, é bacana. Mas, só mas é que ela tá um pouquinho mais quietinha aqui, tá ouvindo, tá mais reservada aqui. Não, tem assunto que eu consigo entrar, tem outros que eu prefiro escutar. Então, a Superliga eu já consigo falar melhor. Então, eu prefiro que quem saiba mais o que está falando fale para eu não falar o que não devo. Então, essas notícias aí, para mim, eu estou atualizada. Então, eu prefiro me atualizar e escutar vocês falando. É, isso aí, acompanha a gente, ó. Não dá para acompanhar o que tá acontecendo. Tire Tô de uma horinha boa. do seu dia e acompanhe o que tá acontecendo no Bem jogo aqui no Boa atualizado. Sacada. Aí, ó. Fica a dica aí. Indiquem pros amigos também, ó. Indiquem aí, ó. Indiquem. Precisamos de seguidores. A gente ainda tá nesse processo de quebrar aquela barreira do inicial, mas uma hora dá certo. Então, seguindo, vamos de Superliga. Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo acompanhar os jogos? Está assistindo os jogos, já comprou uma passagem para Uberlândia em fevereiro. Já alugamos hotel lá, já voltamos a fazer o que a gente fazia no passado. O Mundial vai ser. Vocês não vão no Mundial, não? O Mundial vai ser lá na Uberlândia, hein? Não, então, pretendo também, né, Sinésio? Dezembro. Eu não vou conseguir, mas. Dezembro tá muito em cima, né? De 10 a 15 de dezembro, Mundial de vôlei masculino, Interclubes, lá no Sabiazinho. Eu achei que fosse. Não, esse ano não dá, porque a Cleo vem pro Brasil, a gente vai estar com um monte de coisa. Não dá. Esse ano, para esse ano, não. Esse ano, sem chance. Tá certo. Então, se der certo, para ir atrás de novo no ano que vem também. Acho que vai trazer. Acho que não vai ser só uma vez, não. Acho que não vai ser voo solo, não. Então, mas fica à vontade aí se você quiser comentar de algum jogo. Aqui, como que funciona? A gente vai passando os resultados. E algum jogo que a gente quiser comentar, a gente para aqui e fala sobre esse jogo. Vai falando, manda ver aí. Manda ver. Então, vamos começar pela Superliga Masculina. Semana passada, enquanto a gente transmitia, fazia a gravação, acontecia o principal jogo da quarta rodada, SESI São Paulo e Sada Cruzeiro. Vocês assistiram? Jogaço. Então, 3-2. mete bronca aí. Como que foi? Eu não consegui ver esse jogo aí. Como que foi? Eu acho que o SESI perdeu a oportunidade, né? Deixou o Cruzeiro virar por 3-2. E com o Cruzeiro, eu penso assim: você não pode errar. Se você errar, você cede o poder deles de ganhar. E foi o que aconteceu com o SESI. O SESI teve a oportunidade, inclusive no tie-break, de ganhar o jogo e não ganhou porque ele errou e deixou o Cruzeiro ganhar. Eu tô vendo as parciais aqui, foi tirando o primeiro e o terceiro set, foi tudo ali, né? Tudo no detalhe mesmo. Tava pau a pau, mas só que acontece que os meninos, a gente tem que ver que também tem muito menino lá no SESI, né?
Então, aí quando você vê a experiência do Cruzeiro, que já está acostumado com isso, o Lucas Bergman mesmo, ele estava só pondo bola no chão, mas chegou uma hora que ele trava, não sei, chegou no, sei lá, se pesa o tie break, né, com o Cruzeiro, aí começa a errar, começa a fazer umas coisas que o menino vai, lá, não lembro que set que foi, Sinésio, que ele, nossa, ele estava colocando uma bola atrás da outra no chão, mas na hora que não precisava, que já estava assim, já estava bem encaminhado. Aí quando chega no tie break, que realmente você precisa mostrar para que você veio, aí não vai. Eu não sei se é medo, se é o Cruzeiro, a camisa do Cruzeiro que pesa, a experiência do Wallace, sabe? Eu acho que Na hora quando de você entra para jogar, você tem que jogar para se divertir, jogar sem responsabilidade. E o César entrou achando que tinha responsabilidade. Ganhou os dois primeiros sets sem responsabilidade nenhuma. Que faz para nós? Nós somos o segundo colocado, então vamos jogar. Ganharam. Aí chegou o terceiro, aí já pesou um pouco a responsabilidade e começaram a errar bastante. Eu não sei, o Lucas Bergman, eu tenho a impressão que nos jogos ele pensa que ele é o responsável pelo time. Então que ele tem que acertar todas, sabe? Então eu acho assim, ele tem que tirar um pouco isso dele, essa responsabilidade dele, de que a mesma coisa o Darlan. O Darlan é o que o Ele Cinete errou sempre bastante. errou muito. Na hora que precisa, sabe, quando tá bem, um placar alagado, vai lá e na hora que realmente precisa mostrar que sabe segurar um jogo pesado, vai lá e erra. Então eu ainda acho que ainda assim, a idade, a falta de experiência ainda pesa muito no SESI. Quando joga com um time bom como o Cruzeiro, né? Não estou falando com os outros times que eles vão e passam o trator. Ainda para um Cruzeiro ainda falta mais dele, sabe? Ter mais segurança, na hora que precisar, não arriar, sabe? Acho que acontece muito isso com o SESI contra um time grande como. Então, mas agora a pergunta. Eu concordo com relação ao Lucas, eu acho que não é função dele carregar o time nas costas. Eventualmente vai acontecer isso em algum jogo ou outro. Mas o Darlan ele já tem um nome aí, né? É difícil tirar essa responsabilidade das costas dele, né? Não, então, eu falei do Lucas. O Darlan já foi jogar já foi jogar uma Olimpíada, já jogou final de Superliga, ele já tem uma experiência, então ele sim tem que Tá. tentar puxar a responsabilidade para ele. O Darlan, Entendi. concordo, não, é só minha questão é com o Lucas. O Darlan não, ele já tem que começar a puxar a responsabilidade para ele sim e passar mais segurança como oposto, porque o oposto ele é o cara que resolve, então ele tem que resolver e nesses jogos assim ele oscila. Então, mas essa é a questão. Ele é novo ainda, né? Será que mentalmente, por conta da idade dele, ele está preparado para assumir essa responsabilidade? Foi isso que eu quis dizer entre ele e o Franco. No momento que a seleção precisou de um cara que tivesse o que aconteceu com o César essa semana, o Franco seria o cara, né? O Franco tem a cabeça, ele tem mais idade, mais equilíbrio emocional para fazer isso. O Darlan é um jogador excepcional, é o futuro. Mas nos momentos que precisa, será que emocionalmente ele está preparado para isso? Na seleção, eu ainda acho que por ele ainda tá chegando, eu acho que ele divide essa responsabilidade, mas ele vai ter que ser forjado aí, não tem jeito, né? A geração nossa, ela não é tão, o nível do vôlei tá muito alto, então não vai ter jeito. Agora no SESI, eu não sei se tem alguém no SESI para dividir, porque o Éder ainda tá no, o Éder tá no SESI ainda, né? O Éder nesse jogo ele estava fora e estava sem o Rodriguinho também, olha só. Tava com o levantador reserva e conseguiram fazer esse feito, né? Se o Rodriguinho tivesse, eu acredito que ele ia ganhar, porque o Rodriguinho é um cara que distribui mais a bola, ele coloca todo mundo para jogar. A Superliga passada, eu acredito que o mérito do campeonato foi em cima do Rodriguinho, porque o Rodriguinho foi excepcional. A distribuição de bola que ele fez nas finais, nos playoffs, foi excepcional. E ele não estava durante a semana, né? Ele estava fora. Ele e o Éder. Então faltou essa divisão para dividir com o Darlan, né? E o Lucas também, né? Entendi. Então, só quer falar alguma coisa? Você assistiu, Andy, o jogo? Eu assisti e eu acho que é muito isso mesmo. É muito esse reflexo. É tudo bem que o Lucas é novo, o Darlan é novo também.
E o Cruzeiro é um time mais experiente. Foi aquilo que eu falei. Eles sabem jogar atrás, eles têm muita técnica. Então não adianta querer fazer muito, porque você vai acabar cansando, é onde eles vão engolir vocês. É basicamente isso. E foi o que aconteceu. Eles estavam muito afoitos de fazer ponto, só que esqueceu que o Cruzeiro sabe jogar atrás. E todas as vezes o Cruzeiro atrás conseguia empatar e passar. Basicamente isso. Então, vai pegar mais experiência, essa galera nova. Tem que ir aos poucos, com calma, é o que eu tô falando. Não adianta ser um menininho de 18 anos todos os jogos. Você tem que ter calma. Se você não tem calma, esquece. Você vai ser sempre marcado, sempre bloqueado e vai ser sempre um jogador assim, morno. Em algum momento o Darlang vai ter que passar por esse filtro, né? Se ele vai ser um jogador que vai ficar ali na primeira prateleira, falando em nível mundial, né? Ou se ele vai ser esse cara que vai fazer muito ponto em clube, mas na seleção vai acabar passando também. É o que vai definir o futuro do Darlan, né? Que é a grande referência hoje, né? Com o Vitor Roque, né? O Vitor Roque apareceu como uma sensação e sumiu, né? Desapareceu. Tomara que não É aconteça o isso que foi com pro ele. Japão? Aquele que a gente fica. É o. Ah, tá. É o... que a gente... E ele acabou desaparecendo. Tem 2-12, canhoto e acabou desaparecendo, né? Aqui a gente tem uma. A gente tá sempre. Rock mesmo o nome? É alguma coisa rock. Eu tô tentando. O Felipe Roque, não é? Felipe Rock, isso, Felipe Rock. Perdão, Felipe Roque. Felipe Rock. Não, aqui Vitor Roque. a gente sempre brinca. Futebol. A gente sempre brinca que ele tem 2,12 m, né? 2,12 m e só ataca pantufa, né? A ver se no Japão, pelo menos, agora que tudo é baixinho, ele começa a cravar umas bolas, né? Então, só finalizando o SESI aqui. O SESI perdeu de 3-2. Parciais 25-18, 25-22. Depois Cruzeiro 25-17, 25-23. E no tie-break, Cruzeiro venceu 16-14. Então, jogão. Com certeza é um dos melhores jogos aí da temporada até o momento. Esse jogo aqui, eu e o Andy queimamos a língua, né, Andy? Praia Clube, aliás, Renata, o Vôlei Renata e Praia Clube. A gente cravou que ia ser 3-0 fácil pro Campinas. Errou! De novo, cara. Então, esse jogo, as diferenças foram o Michael e o como chama? O posto. Nós estamos falando de agora. O Franco. O Franco. Eles foram a diferença no jogo. Estão jogando muito, muito. O Michael, ele tá começando a pegar velocidade, está emagrecendo, tempo de bola, o garoto tá sacando muito. Eu fiquei impressionado com o jogo dele essa semana, viu? Pipe, ele tá jogando, ele não perdeu uma pipe. O moleque tá demais, tá demais. Então é um jogador pra gente ficar de olho aí do pré-clube. Esse é um centímetro. Tá com 2,16 agora. 2,16. Você tem quanto de altura? 1,97. 1,97. Aí, tem uma... Se você puder, depois você manda pra gente. Tem uma foto que você tirou com o Leroux, né, da França. Eu tenho aqui agora. Manda depois, a gente coloca na edição. O César tem 1,97, aí tá lá o Leroux. Sabe o que? No ombro, foi quase no ombro do Leroux, né? Pô, porque é difícil, né? Aí não dá futuro pra gente, né? Esporte pra... Cada vez mais esporte pra gigantes, né? Salva um Nishida da vida que salta 1,5 m de altura e consegue equilibrar, mas tá difícil. Tá difícil. Assim, uma coisa que falaram mais do que a vitória do Praia, a jogada do Bruninho, né? Vocês ficaram sabendo? Então viralizou aí, o Bruninho salvou uma bola. Uma bola que ele já fez em outros jogos, não foi? Eu até mostrei para Mazé, se você pegar o top 10 do Bruninho, houveram mais 2 jogos na Itália que ele fez da mesma forma. Igualzinho. Foi uma jogada.
Inclusive jogar. uma com Esse aí eu vou ver se eu consigo colocar na edição, que o Bruninho ele saiu da quadra, da quadra, pegou a bola lá fora, quase na Isso. torcida, levantou e o Bruno Lima foi lá e cacetou a Nossa, bola lá e fez o o Bruno ponto. Lima, o Bruno Lima também, vocês estão falando, mas o Bruno Lima tá jogando muito, viu? Cara, É, ele não perde uma bola. Toda a bola dele, ele, assim, ele não tem dó, é pro chão. Dificilmente ele erra. Saca quando ele bem. chegou meio Nossa, ele tímido, saca bem. agora já tá muito bem, viu? o Não, Bruno, Bruno, o ele Bruno tá. Lima ele tava meio apagado no Paulista, mas realmente ele tá começando a soltar o jogo dele, né? Ele não fez uma Olimpíada muito boa também, né? O Bruno Lima acho que Não. afetou um pouquinho ele, né? É, mas ele tá sacando muito bem, atacando. Bola com ele é bola no chão. Tá jogando pra caramba, viu? O Campinas tá uma máquina, né? Assim, tudo bem, o Praia tava no dia, né? Venceu, mas a gente já pressupõe que lá no final vai estar Cruzeiro e Campinas ali brigando pela primeira posição na fase de grupos, né? Mas surpreendeu. Se eu tivesse como diz o Kleber Machado, se eu tivesse apostado todo o meu dinheiro, eu teria ido à falência, porque eu não achava que o Campinas ia perder esse jogo. Dia 12 teve 2 jogos, Joinville e São José. O Joinville recebeu São José. E aconteceu aquilo que a gente sempre fala do Joinville, né? O Joinville sempre é aquele time difícil de bater. O São José venceu, o São José está tirando a zica, né? Finalmente venceu na Superliga, mas foi jogo bom, jogo difícil. Eu não assisti. Esse jogo aí o São José venceu por 3-2, mas cara, vou falar as parciais aqui. Primeiro set, São José venceu 25-21, depois o Joinville venceu 25-23, terceiro set São José 27-25, quarto set 26-24, e aí o único set que destoou, e aí entra aquela coisa de uma coisa é você virar a bola quando tá no meio do jogo, e outra coisa é na hora do vamos ver. Então, o, o São José encaixou o time no tie-break e venceu de 25-7. Mas foi mais um bom jogo do Joinville, né? O que eu vi nos comentários é que esse jogo teve uma péssima arbitragem, né? Inclusive, ultimamente, né? Tá tendo muita crítica nessa Superliga com relação às arbitragens e com relação ao videocheck. Tá tendo muito problema. Inclusive o Nauber é um dos que tá capitaneando essa reclamação. Todo jogo ele tá lá batendo na arbitragem, né? É verdade. Ô, gente, eu tenho que sair agora, Tá. tá? Eu tive um funcionamento aqui, tá? Eu tô de plantão. Infelizmente, tá muito bom o papo, mas eu tenho que dar uma saída. Não, tranquilo. Valeu pela presença aí. Quando quiser participar de novo, Eu agradeço, Oi? agradeço a oportunidade. Pô, a gente agradece ter aceito o convite. Quando quiser voltar, portas abertas aí, hein? Beleza, gente. Até Valeu. mais. Antes, muito prazer, hein? Prazer, meu querido. Até mais, viu? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Seguimos nós três aqui. Seguimos. Você quer começar a assistir esse jogo do Joinville, Mazé? Não, esse jogo. Porque tem vezes quando acontecem esses jogos, eu tenho treino, né? Então, eu só consigo assistir mesmo sexta-feira, 9h30, ou de sábado e domingo. Entendi. Então, Hoje deve ter algum jogo, não tem não? Ou foi de manhã, né? hoje teve, Não, teve, teve Suzano e Goiás. Lá em não, Suzano. mas pode passar para o próximo, porque esse eu não assisti. Tá, então seguindo. Outro jogo que eu achei que ia ser mamão com açúcar e fomos surpreendidos mais uma vez, né? Neurologia Ativa e Suzano. Suzano venceu, mas foi 3-2 ali, suado, né? Começou o que a gente falou, né? A gente torcia aí pro Neurologia Ativa ganhar, mas não ganhou, mas deu trabalho. E esses times vão dar um pouquinho de trabalho pro Suzano. O Suzano não tá na sua melhor fase, igual estava anteriormente, mas vai precisar aí arrancar ponto, porque senão nem nos playoffs consegue chegar. E o Suzano, você vê que é uma coisa assim de encaixar o time mesmo, né? Porque o Suzano, ele vinha muito bem no Paulista, aí
atropelou o SESI no primeiro jogo, o SESI não, o Campinas no primeiro jogo e apagou, né, no segundo jogo, tomou 4-0 e perdeu o título paulista de novo. Mas o Suzano, na minha opinião, ele é a quinta força dessa Superliga, né? Eu acho que é um baita de um time. Eu não acho. Não acha? Eu acho Não, porque assim, o Suzano tá agora em quarto. Mas só que ainda tem o Vôlei Renata que tá em quinto, o Minas que tá em sexto, o Blumenau tá em sétimo, ainda tem o Guarulhos que tá em oitavo, fora São José que deve melhorar o time e subir também. Então, assim, é o que eu falei, se não prestar atenção e não tirar ponta aí dessa galera, não vai nem se classificar. então, porque assim, o Suzano ele teve uma sequência só de pedreira logo de cara, né? Teve o jogo do Guarulhos, acho que foi o percalço ali que eles acreditavam, acho que eles contabilizaram uma vitória naquele jogo e acabaram não conseguindo. Mas pelo elenco do Suzano, treinador, eu vejo ali Campinas e Cruzeiro liderando, aí o SESI ali, o SESI e o Minas ali também. E eu não vejo um time mais forte que o Suzano depois. Eu acredito que Suzano briga pelo quarto e pelo quinto lugar nessa temporada regular, né? Não sei, tô superestimando muito esse time. Tá. Eu também acho que o Suzano vai ficar ali no sexto, entra nos 8, mas também não vai passar. Não sobe muito, não. Eu tenho assistido os jogos deles também. Eles, sei lá, ou jogam demais e depois levam um monte de ponto, não se E, recupera. e outra, eles sofreram, né, esse começo de temporada com jogos pesados, mas vai acontecer no retorno. Sim. Então tem isso. Se não prestar atenção, agora nesses jogos assim mais teoricamente fáceis, vai pegar pedreira de novo e vai perder ponto. Então vai precisar agora dar uma destacada para poder subir. Senão vai cair e fica ali entre os 8, mas nada demais também. Mas eu Não, não acho que seja uma quinta força ali entre eles, não. Isso eu tenho a pura certeza. você acha o São José melhor que o Suzano? Acho, Esse time do São Eu José acho. também ele ainda não me convenceu, cara. Mas é a mesma coisa do Suzano. Eu não sei, eu acho que eles estão com esse time do Suzano, o Sabino, eu acho que joga muito, o Gabriel Muniz, o Gabriel Pessoa, o Daniel Muniz, eu gosto do Brandy também, e eu gosto do Peu, eu acho que o que ele fez ano passado com o Joinville foi um baita de um trabalho. Então, eu não sei, eu acho que a hora que esse time encaixar, mas no papel ali, e são jogadores novos, né? É um Sim. time que não sei, eu vejo muito do Suzano que foi na primeira temporada lá, que chegou nas semifinais. Eu ainda aposto que o Suzano fique em quinto nessa primeira fase. Eu não acho que o São José seja mais time nesse momento, seja mais time que o Suzano. Ó, a gente vai ver no dia 23 de dezembro. Bota essa data aí. 23 de dezembro é onde já tá ali acabando alguns jogos. É A o final gente do vai primeiro ver turno, né? onde. Final do primeiro Isso, turno. a gente vai ver onde ele se encontra. Né? Então vamos aguardar aí, né? A segunda vitória do Suzano. Suzano ganhou na estreia, pegou um time lá da prateleira de baixo, e aí agora mais uma vez pegou um time da prateleira de baixo e venceu. Só que perdeu o ponto aí, né? Acredito que era 3 pontos que eles estavam contabilizando que não vieram, né? Sim. Seguindo, tivemos aqui, bom, esse jogo a gente acertou. Esse pelo menos a gente. Não, eu errei. Eu errei esse. Guarulhos e Minas, o Andy acertou 3-0. Eu acreditava na síndrome do terceiro set. Eu acreditava que o Guarulhos conseguiria arrancar um setzinho pelo menos, mas não, foi 3-0 rápido. Ah, eu já imaginei que ia ser um 3-0 rápido. Também não assisti. Foi um jogo assim, o Guarulhos ele tava com bloqueio bom, o Guarulhos ele fez 9 pontos de bloqueio, fez em relação ao Minas que só fez 2, mas a virada de bola do Guarulhos não estava entrando. Então, o Sandro tentava no meio, o meio não estava virando. O Mike parecia que tinha 3 Mike naquela quadra lá, porque ele estava pegando tudo.
E aquela coisa, virada de bola não entrava, Minas 2, 3 pontos pro Guarulhos 1. E aí quando você via aquele gráfico lá das parciais, você via sempre o Guarulhos virando 2, 3, o Minas virando 2, 3 e o Guarulhos sempre com muita dificuldade. Acabou que foram placares muito dilatados, né? Primeiro set 25-18, depois 25-19. Aí no terceiro set o Guarulhos ele chegou a abrir vantagem, mas aí pesou. Aí entra aquilo que a gente estava falando. O Minas jogando atrás, e o Mike segurando tudo, segurando até que o Minas conseguiu passar na frente e acabou fechando 25-23, né? Mas eu ainda quase que acontece assim do terceiro set, mas não rolou. Guarulhos aí era uma derrota que eu acredito que já contabilizavam nessa temporada. O Minas está com um time bom aí que eu acredito que vai ficar entre os 4 também, né? Já pela quinta rodada, e esse jogo aconteceu ontem. O Sada recebeu o Joinville. E aí desta vez o Joinville não conseguiu fazer frente pro Sada, né? 3-0 rápido. Assim, eu deu pra dar uma assistida em algumas horas. Sada sempre impondo. É um time chato. Eles se impõem demais. E aí agora tem o Douglas Souza, que varre o fundo de quadra como ninguém. Uma pipe maravilhosa. Não tem muito o que dizer. Chega a ser redundante, né? Toda semana a gente vai repetir isso, né? É, A notícia vai ser quando isso não acontecer, que nem foi com Campinas ano passado. Mas é exato. isso. Dessa vez, reforçando, eu acho que é importante reforçar esse jogo. Não, esse jogo foi transmitido pelo Canal Brasil. A gente comentou semana passada que tem alguns jogos que estão sendo exibidos gratuitamente no YouTube pelo canal do Voleibol Brasil. É importante a galera ir lá, dar uma moral, assistir, deixar o like lá, porque é importante que tragam mais jogos, que abram mais oportunidades de ter esses jogos gratuitos para a galera poder assistir. Se não der visualização, se não der, os caras pode ser que de repente eles desistam de trazer. Então, galera, vão lá, assistam, nem que você assista só depois, mas vai lá, deixa o like, porque é importante para que tenha-se mais jogos. Então, vale a pena. Quem quiser assistir depois, está lá no canal Vôlei Brasil, jogo completo e com a qualidade de transmissão bacana, tá legal os jogos. Eu consegui assistir 2 sets desse jogo aí, tá legal de assistir, vale a pena. Eles estão melhorando bastante a qualidade das transmissões. E agora, o jogo que aconteceu hoje cedo, desta vez o Suzano fez prevalecer o nome, né? Suzano 3-0 no Goiás. Alguém assistiu esse jogo? Não. Assisti. Eu assisti, mas assim, não tem como. O Goiás até que joga, mas eu não sei, é elenco, é time, é outro nível, não adianta, não tem como ganhar. Não tem. Você não vê nenhum jogador que vai lá, põe bola no chão, do Goiás. Então, nesse ponto, nesse nível, o Suzano tá acima. Se perdesse também, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Tinha que ganhar por obrigação, né? Então, Uhum. não tinha como. Assim, o Goiás, o ponto que eu acho positivo desse time do Goiás, estamos tendo a oportunidade de ver eu esqueci o nome do levantador, ele era do Guarulhos ano passado. Beraldo, O Everaldo finalmente assumiu um time, né? Primeira que vez eu ele. tô vendo ele ter a oportunidade de jogar como titular. Isso, E tem o exatamente. Cubano, acho que é Sanches o nome dele, né? O Cubano. O Cubano é um jogador ali que vale a pena. Ele é o. É um time de uma nota só, por enquanto, né? Então é o valor aí que vale a pena a gente acompanhar um pouquinho. Esse Cubano aí deu uma melhorada. Os jogos do Goiás estão um pouco mais equilibrados, mas ainda para fazer frente com um jogador só ainda não dá, né? E você disse, né, do Suzano, a importância da vitória contra o Goiás. Porque se ele não ganhasse, o Goiás ia estar em nono colocado, ou em 10º. Tá ali Se ele brigando, né? tivesse. Entendeu? É isso que eu tô falando. Acredito muito que possa ser que tenha bons jogos e arranque pontos. Mas se não fosse uma vitória contra um time que ainda tá se assumindo uma posição porque estava na Superliga B, porque se fosse um outro time aí, não ia conseguir arrancar ponto. Ia estar em 10º. E Então, reforçando isso que você falou,
os placares não foi aquela vantagem absurda, né? Não, 25-20, 25-23, o Suzano deu uma suadinha ali, deu uma arrepiadinha ali, depois 25-20 de novo. É uma vantagem boa? É uma vantagem boa, mas se mas fosse... é para tomar cuidado. É, pra tomar cuidado, exatamente. Exatamente. Que é Por o isso que... que eu falei. Não, Pode sim, falar. eu entendo o que você está falando. É que na minha cabeça eu acho que é um time que pode muito mais do que ele está apresentando. Na minha cabeça é um time que vai ali para brigar por uma semifinal. Mas acontece alguma coisa interna ali que não tá dando liga ainda, né? Uh-uh. Né? Não, e é isso que a gente está falando. A gente acredita, só que a gente esquece dos outros times que também podem subir de nível. Então, o Suzano, se está numa categoria abaixo, ali brigando pelos times ali embaixo, vai ter que subir 7, 8 níveis para brigar com o cachorro louco lá em cima. Então, assim, ganhou essa contra o Goiás, ok, é uma vitória, 3 pontos. Mas se perde, ia estar brigando para não cair. É. Aí entra o fator mental do Suzano para se achar a melhor rotação ali para Sim. deslanchar, né? Eu acredito que em algum momento isso vai acontecer, né? Mas, então, agora a Mas gente tem que tá. acordar agora. Tem É, que tem que acordar acordar agora. agora. A hora de acordar é agora. Aí, mas a gente tem aqui o nosso momento bet boa sacada, né? O nosso momento que a gente brinca um pouquinho aqui do que pode acontecer nos próximos jogos, né? Assim, tem alguns jogos que não aconteceram, então a gente especula aqui os resultados. Então a gente tem aqui amanhã, quinta rodada, amanhã temos 2 jogos pela quinta rodada. O São José enfrenta o Guarulhos. Esse é confronto direto, porque o Guarulhos está em oitavo, o São José está em nono. Então, esse eu acho que o jogo vai ser difícil. Não vai ser jogo fácil, não. Eu também acho que não. Não, O não vai jogo ser jogo fácil para um nem para outro. vai ser em São José esse jogo. José, eu arrisco 3-1 pro São José. Mas assim, apertado. Assim, os pontos apertados, bem, bem pegado. Andy? Eu chuto um 3-2 para Guarulhos. Errou! Eu vou levar, considerando o momento do São José que tá vindo de uma vitória, tá começando, essa vitória do São José deu uma levantada na moral em cima do Joinville, eu vou apostar aí 3-2 São José. Eu acho que vai ser um jogo de 5-7. Certa resposta. Mesma Vamos ver. pegada, pau a pau. Mas é 3-1 São José, né? Isso, São José. Isso, eu 3-2, o Andy 3-2 Guarulhos. Então vamos aguardar. Aí, seguindo o grande clássico da rodada, Minas e Campinas. Eu acho que o Campinas ganha. Eu não sei. Eu tô confiando muito no Campinas. Eu acho que tá um time muito bom. Muito bom. E eu acho que eu acho 3-0 pro Campinas. 3-2 Campinas. Eu vou entrar no coro dos descontentes. Eu vou colocar Campinas 3-1. Eu acho que vai ser aquele 3-1 bem apertado ali. E depois no quarto vai ter aquele terceiro set ali que o Minas vai dar aquela desanimada no final e vai ficar 3-1 pro Campinas. Eu acredito que vai ser esse. Deixa eu ver se ainda tem quinta rodada. Já é sexta rodada a gente não fala por enquanto. Então, temos 2 jogos aí do Bet boa sacada. Então, seguindo rapidinho para a feminina, como foi só uma semana de uma para outra, então a gente tem pouco jogo para falar. Hoje vai ser um pouquinho mais curtinho a feminina, né? Uhum. Vamos lá. A gente parou no jogo da segunda-feira. Só resultado aqui. O SESI venceu o Abel Moda. Abel Moda por 3-0. Nada, sem novidade, né? Uhum. Sem novidade. Aí tivemos esse jogo foi um negócio, não sei se vocês assistiram. Sesc Flamengo 3-1 no Minas com direito a uma parcial de 16-2 contra o 14 a 1. Minas. 14-1, 16-2. O que Não sei o aconteceu que com o Minas, gente? se perdeu. Eu também acho que se perdeu ali na hora. Eu acho que deu uma bugada nelas, tipo, não conseguiu mais jogar e deixou. Mesmo porque o Flamengo perdeu depois, né, pro Fluminense. Na verdade, foi aquela jogada que tudo. E aproveitou, tudo dava certo. E tudo Sim,
pro, pro, Sim, pro Minas. acontece. Mas o Bull já tinha desandado no primeiro set, porque o primeiro set também foi uma vantagem boa, né? Foi 25-14 o primeiro set. E aí o segundo set, beleza, o Minas jogou bem. E aí o que surpreendeu foi, depois de ter feito um bom segundo set, ter tido aquele apagão. Pagando. Placar de, sei lá, time. É como se tivesse botado o Amigos de Vôlei pra jogar com time profissional, né? Foi muito feio aquilo. Nesse nível, faz muito tempo que eu não via uma coisa assim. Aí, o ponto positivo desse set foi que o Nicola até comentou depois da entrevista, foi que eles fizeram uma segunda parcial lá, que eles chegaram a última parcial foi uma coisa de 12 pontos, ali, eles tiraram uma boa vantagem no final, que acabou levando para o terceiro set, aí o terceiro set foi o que a gente espera ali, o Minas inclusive tinha chance de vencer, tomou a virada e perdeu, mas foi assim, um dia em comum, né? Podemos atribuir isso, né? Um dia em comum. Sim. Um É, acidente de percalço, né? De percurso, é, né? Então, exatamente. seguindo aqui, uma coisa que eu acho interessante desse time do Sesc, que passou na última temporada batido, mas que está se confirmando agora que a CBV começou a liberar as estatísticas, começou a liberar os rankings, é a Edinara, né? Edinara, partida após partida, sempre com uma maior pontuadora. É um nome pra gente ficar de olho, né? Não, Não? Você não acha? não. Sério? Porque acontecia a mesma coisa no Barueri. Ela vinha jogando bem até que se machucou e ficou por isso mesmo. Mas eu não acho que ela seja uma boa jogadora, assim, ou ela tá agora, assim, mesmo porque o Flamengo tem nome, né? Então todo mundo olha, tem um olhar pro time. Mas eu acho que ela é uma jogadora ok. Não acho que ela seja uma grande jogadora, não. Ah, é Eu bom. não acho que ela é a jogadora, ela é muito instável. Ela é Ela muito tem os instável. seus momentos Ou de alto, acerta muito ou erra muito. tanto é que contra o jogo do Fluminense tava apagadíssima. Entendi. Eu acabei não vendo esse jogo do Fluminense, né? Então não posso falar, mas é um nome aí pra acompanhar. Vamos ver se ela é realmente uma jogadora de temporada regular ou se ela vai subir de patamar ao longo da competição e se firmar entre Sim. as principais, né? Então, seguindo aqui pela quinta rodada, tivemos Maringá, o time que como é que é? Coraçãozinho, né, Andy? Maringá e Mackenzie. E Mackenzie. Vitória do Mackenzie, né? Eu achava que Maringá Eu ia fiquei vencer. triste, eu também achei, mas tudo bem, acontece, né? Mas Acontece, né? eu queria que Foi um tivesse jogo ganhado, bom. porque eu tô torcendo muito pro Maringá conseguir uma classificação nos playoffs. Eu acho que tem potencial para conseguir um encaixe ali legal, mas é aquilo, né? A gente jogo a jogo, não adianta. Um dia você tá muito bom, no outro dia você não tá conseguindo desenvolver um bom jogo. Né? 3-2, Mackenzie, acho que foi a primeira vitória do Mackenzie? Eu não sei. Eu acho que. Deixa eu ver aqui. Vai pesquisando aí, eu vou seguindo com a tabela. Seguindo na sexta-feira tivemos Não, já é a segunda vitória do Mackenzie. segunda vitória do Mackenzie. Seguimos aí na sexta-feira, feriadão, teve para quem não foi pra praia, pra quem ficou em casa, pra quem não foi passear, teve vôlei e não faltou, né? Tivemos 3 jogos, começando aqui Osasco. Ó, o pessoal vai falar que é pegação no pé. Jogão. Vamos falar Jogão. que é pegação no pé, que a gente quer que a gente quer queimar o cara, mas o Luiz Omar não estava nesse jogo. Não estava e o Ele Vasco estava ganhou. lá na conferência em Portugal, que estava definindo lá o novo presidente. O Osasco fez um baita de um jogo, atropelou o César. Que jogo que fez o Osasco, né? Não deu chance. Zero chances para o Hashtag César. poucas ideias. Ganhou Poucas pela poucas ideias. ideias. Parciais 25-20, 25-16 e 25-20. Vral, né? Ah,
tivemos ali enquanto rolava, teve esse jogo foi transmitido lá pelo Canal Brasil. O Brasília recebeu o Abel Moda e aí, né, briga lá embaixo, Brasília 3-0 tranquilo, 3-0 fácil, 25-14, 25-16, 25-10 e Brasília tranquilo, vitória tranquila. E fechando, não, ainda teve jogo ontem. Eu sei que você quer falar desse jogo. Fala aí. Esse jogo você fica. Fala aí antes. Chama aí. Foi uma delícia de uma surra. Toma, Sesc Flamengo. Tomou uma surra, não sabia de onde vinha a bola. A Ariane vinha cravando em todas. Sesc tava perdido, não sabia o que fazia. Ele ficava assim, ó. Edinara sumiu, todo mundo sumiu ali, ó. Não tinha pra ninguém. É isso que eu falo. São jogos e jogos, mas muita gente estava falando do Campeonato Carioca, que foi aconteceu do Fluminense ganhar do Sesc. Só provou que não. Não, tá aí, realmente. É por isso que algumas derrotas que o Fluminense teve, que eu acho que eles acertaram em cheio na contratação da Amanda, eles Sim, realmente. Eu acho que esse time vai mais longe do que a gente espera. Então, também algumas acho. derrotas que esse time do Fluminense teve, eu olho assim. É um pouco. Eu acho até. Eu tô botando até um pouco mais de fé no Fluminense do que no Suzano, mas é um time que eu acho que vai longe. É um time que eu tô gostando de assistir. Acertou em cheio. Essa volta da Amanda é legal, eu gosto da Amanda, é uma Sim, jogadora ela que eu fez um gosto. excelente fundo de quadra, ela botou várias bolas para cima, passe, ela conseguiu ali ter uma regularidade no passe, não comprometeu o passe, e aí bola em quem? Ariane. Então, assim, ela vinha pesadona, ela vinha montando na bola, ela não queria saber quem que estava do outro lado. Então, não teve aí pro Sesc. Eu vou, eu vou confirmar aqui uma informação. Foi esse jogo, foi esse jogo que ela fez 31 pontos? Foi esse jogo? Putz, mano, eu não sei. Eu Eu vou acho que rapidinho aqui, eu vou foi. consultar o pai dos burros aqui. 31 pontos. 31 pontos contra o Rio de Janeiro. Então, nada mais justo. A Ariane, eu até brinquei aqui no Instagram, coloquei Ariane imparável. Em noite brilhante, a aposta marcou 31 pontos contra o Segurança, contra o Sesc e ninguém parou. Então, grande jogo dela aí, aqueles jogos que a gente vai lembrar por um bom tempo, né? E tivemos ontem 2 jogos. Ontem Minas alugou um triplex na cabeça dos times paulistas ontem, né? Uhum. Impressionante, impressionante. A Mazé foi em um dos jogos, né? Minas e Barueri Fui. você foi, né? Eu vou falar rapidinho aqui, porque eu tô com gente aqui em casa também que chegou. Tá. Mas deixa eu falar rapidinho, comentar. Não, ontem foi aquele jogo que, nossa, erro de tudo quanto é lado. Nossa, todo mundo errando muito, 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 muito. Aí a, a Penha jogou muito, jogou demais. A única que pôs bola no chão, 100% de acerto que estava jogando, o resto estava errando só bola para fora. E aí eu fiquei chateada no final, porque nós esperávamos que fosse a Penha, que fosse a melhor jogadora em quadra. Aí quem ganhou foi a Prigar. Pridaroit. Eu achei Nossa, estranho. Eu achei não, estranho. o que está acontecendo com esse troféu Viva Vôlei, que realmente quem está jogando muito não está ganhando. Só uma coisinha. Às vezes, eu acho muito injusto, né, esse Viva Vôlei, porque a galera de casa fica pegando no pé e às vezes dá o troféu só pra zoar a pessoa. Então, por isso que Então, eu e isso acaba tirando muito do mérito da jogadora que realmente fez diferença em quadra. estava falando para o Sinésio hoje, esse Viva Vôlei não deveria ser mais voltado pelo público, que o público vai ficar chateado, mas eu acho que o pessoal do Sport TV está sendo muito mais correto, muito mais justo, porque tanto eles falam no final, falam, poxa vida, não faz sentido a gente dar o troféu Viva Vôlei para fulano de tal, se fulano de tal realmente deu sangue na quadra. Então, eu não sei se faz sentido ainda deixar o público votar para acontecer o que está acontecendo. É que a gente tem alguns episódios assim que até rolou um certo constrangimento da jogadora. Teve uma. Não lembro que edição que foi,
que forçaram Viva Volley pra Rosa Maria e ela não tinha jogado nada, ela recebeu assim com a cara. Isso faz um bom tempo, isso aí, foi antes dela ir pra Itália. Mas é o problema de quando você vai pro voto popular, né? Eu acho que o voto popular ele tem que ter um peso, mas não deveria ser o principal, não. Eu não tô gostando. Eu não tenho gostado muito, não. A Invasão Mineira parte 2, o Praia Clube veio até o Pinheiros e também não teve conversa, 3-1 pra cima do Pinheiros. As meninas do Pinheiros também, elas não têm time para ganhar. Assim, dá até a impressão que o Pinheiros, o Barueri são todos times que vão cair. Elas não têm estrutura, não têm time, não têm, elas não têm aquela coisa também de jogar para ganhar, de realmente dar o sangue. Gente, vamos jogar, vamos ganhar. Elas não conseguem, não sai daquilo, sabe? Ganham outro jogo, mas não conseguem sair daquela mesmice, as jogadas iguais. Não dá, assim, ainda mais contra um praia clube, você vê as meninas fazendo uns erros assim. Nossa, o Pinheiros, eles parecem um master jogando. Tem muita jogada deles que você fala assim: meu, não é possível que o que eu jogo no meu time acontece no Pinheiros. Elas erram feio, mas não é um erro bobo, é erro feio. Sabe? Erro assim que fala: não é possível, gente. Vocês estão na Superliga, sabe? Os erros primários, não tem como três irem na bola e ninguém pegar uma largada, sabe? Jogada que não é ensaiada acontece direto do Pinheiros. Você vê que erram uns ataques assim porque não combinaram a jogada com a levantadora. Assim, para mim o Pinheiros é muito ruim. Tem uns erros assim, joga como se não houvesse amanhã, né? Uns ataques que a pessoa tá lá, tá lá, bloqueadora parada na frente dela, a pessoa vai lá. Uma coisa é a gente aqui, você acha que não faz, acho que você já tá em outro patamar, mas ir lá e dar no meio do bloqueio sem ver o que tá acontecendo e não, Tem que olhar o Pinheiro. tempo. Nossa, assim, eu acho o Barueri ainda, mas eu acho um horror assistir jogos do Pinheiros. Eu vou mais porque é perto, é E é perto de tranquilo, casa, né? É tranquilo de mas assistir, né? é um time que a gente não espera nada. Eu não espero nada, nada do Pinheiros, É, nada do Pinheiros. críticas pesadas do time do Pinheiros. E ontem, mais uma vez, só para o clima de risada aqui, a Fran tá com imã pra bolada nessa temporada, né? Ela tomou mais uma. Nossa, deu dó aquela que ela tomou ontem, hein? Nossa, Feia. Pinheiros jogando, sinceramente, jogando contra um Praia Clube. Gente, elas não têm, elas. Tô te falando, elas jogam igual um Master jogando, elas não têm, sabe assim, não dá medo. Não faço, poxa, elas vão virar, vão ganhar o jogo. Não. Daquele jeito, não. É. O, o time do Pinheiros aí, eu até me iludi um pouquinho ontem, que eu achei que elas fizeram um bom primeiro set, que elas venceram. E depois elas foram muito mal no segundo set, de repente, do nada, o time reagiu. Foi, nossa, como assim? Tava tomando um vareio Para mim elas não vai, sabe? Não, elas, sei lá, dá a impressão que elas são madame, sabe? Sou rica! Eu sou rica! Elas são madame, sabe? Jogam lá no Pinheiro, são madame, todas bonitas, bem arrumadas, bem vestidas, mas jogo que é bom. falta meter o joelhinho um pouco mais no chão ali, né? Acho. Falta muito delas ali, tá muito longe disso. É Vamos isso. ver aí, né? Eu acho É isso. que encerra, né? Acho que fechou a quinta rodada, né? Uhum. Fechou a quinta Exato. rodada. Então, como não tem rodada para completar, acho que só para finalizar a Superliga, você tá com a classificação aí atualizada? Como é que eu tinha tirado aqui? Bom, como a gente estava já falando do feminino, né, dos jogos aí, seguindo a classificação, então ficou Pré-Clube em primeiro, com 18 pontos, Osasco em segundo colocado com 15 pontos, o Sesc Flamengo aí em terceiro colocado com 15 pontos, Minas, quarto colocado com 14 pontos, então essa briga entre os quatro colocados aqui tá bem ali bem próximo, né? E aí a gente vem em quinto lugar com César Bauru, com 10 pontos, Fluminense com 9 pontos, Mackenzie com 2 vitórias aí, conseguiu estar em sétimo colocado com 6 pontos, Brasília em oitavo colocado com 6 pontos, Maringá tá com nono colocado
com 4 pontos, Pinheiros com 2 pontos, Barueri e Abel Moda ainda não conseguiram pontuar, estão zerados de pontuação. Tá Barueri em 11º e Abel Moda em 12º colocado. Que fase do Barueri, hein? Já no masculino, a gente tem aí a classificação. O Cruzeiro aí segue em primeiro colocado, né, com 16 pontos, ainda invicto, não perdeu ainda. O SESI em segundo colocado com 10 pontos, Pré-Clube com 10 pontos, em terceiro colocado, Suzano, quarto colocado com 9 pontos, Vôlei Renata, quinto lugar com 8 pontos, Minas, sexto lugar com 8 pontos, a PAN Blumenau, sétimo colocado com 6 pontos, Vôlei Guarulhos aí fechando o oitavo colocado com 5 pontos, aí o São José, nono colocado com 4 pontos, Joinville, 10º colocado com 3 pontos, Goiás com 3 pontos, 11º, e a Neurologia Ativa com 12º colocado com 2 pontos. É isso aí, resultados agora sim atualizadíssimos. Agora estamos com os resultados atualizadíssimos da Superliga. Vamos, acho que. E aí, gostou de participar? Acho que. Muito bom que eu tô atualizadíssima. Eu gostei muito, gostei bastante. Isso aí, ó. Você que já é famosinha aí nas quadras aí, divulga aí, ó. Como diz o Fernando Nardini lá no New Balls Please, divulguem a palavra, curtam, compartilhem. Divulga aí pros seus amigos e vamos fazer esse canal ir mais longe, né? Pô, foi legal, acho que a gente tá pra marcar essa participação já faz um tempo, né? E gostei, vocês estão a par aí, acho que vocês trouxeram uma outra visão também do esporte que a gente ainda não tinha abordado aqui, achei que foi bacana a participação de vocês dois. É bem legal. Então, assim como falei com o Sinésio, o convite totalmente aberto aí para próximas participações quando vocês quiserem. Gente, muitíssimo obrigada, gostei. Eu também aprendo muito com vocês, né? Porque eu tô de um lado olhando um lado e vocês acompanham outro que eu acabo não acompanhando. Então, eu gostei muito de participar e estamos aí. A hora que precisarem, pode chamar. Muito prazer em conhecer, Anderson. Muito obrigada, viu? Obrigado. Obrigada a vocês. É isso aí. Então, partiu casa? Partiu casa. Gente, obrigada. Boa semana para vocês. Boa semana para vocês aí. Episódio sexta-feira no ar, né? O tempo que a gente vai para editar. Siga nosso Instagram, @BoaSacadaCast, Boa Sacada no YouTube. E as nossas redes sociais vão estar aí na tela. Mas muito obrigado. Andy, valeu aí mais uma vez. Ô, meu querido. Boa semana para vocês. É isso aí. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.